Sejam muito bem-vindos ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo, neuropsicólogo, mestre em neurociências e comportamento. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio para falar sobre um assunto tão necessário, tão importante, que nós que temos filhos sabemos que não é tão fácil de controlar, né? Conflitos na escola, bullying, a questão da relação desse mundo virtual novo que nós estamos vivendo, então o uso das telas, de que maneira usamos essas telas, como isso afeta nas relações dentro da escola. E para isso, hoje nós temos duas convidadas simplesmente incríveis, que são grandes especialistas dedicadas a essa área. E sejam então bem-vindas, Maria Isabel, seja bem-vinda também, Fernanda King. Eu sou a Fernanda King, eu acho que da outra vez eu não me apresentei, então vou me apresentar, porque parto do princípio que nem todo mundo me conheça. Já vi algumas carinhas conhecidas ali no chat. Eu sou mãe da Pietra, mãe de uma adolescente de 12 anos, entrando aí na adolescência, então vou também pegar muito desses aprendizados hoje aí, principalmente da Maria Isabel, para mim. E eu acho que a gente trazer essa pauta tão importante assim, para o grande público, para famílias que às vezes relatam aí que estão perdidas. Eu acredito muito que a internet ela tenha que ter também bons conteúdos, né? Uma das formas da gente combater os males que tem aí na internet, né? Esses grupos que a gente tem visto aí que não são nada bacanas, eu acho que também é trazer um conteúdo de valor, que é o que a gente vai com certeza fazer aqui hoje com esses dois grandes nomes que estão me acompanhando aí nessa live, a Alisson e Maria Isabel. Então é isso, passo a palavra à querida Maria Isabel, que tem uma experiência gigantesca, que eu vou querer ouvir muita coisa realmente hoje aí de você. Bom dia, Fernanda, obrigada. Bom dia, Alisson, obrigada também pelo convite. Na verdade, assim, a gente vive aprendendo, né? A gente pode ter tanta experiência quanto for, mas a gente vive aprendendo, né? Coisas novas sempre vão surgindo, novas relações, né? Mas eu sou a Maria Isabel, né? 38 anos na área da educação, né? Minha formação é pedagogia e psicologia, pós em gestão de pessoas e cursando TCC, terapia cognitivo comportamental. Eu sou uma amante da rotina escolar, né, amante da convivência, e principalmente me encanta entender o funcionamento de cada um, né, o como cada um faz, como age, né, então isso para mim preenche os meus dias e dá significado, né, e faz sentido na minha experiência profissional. Então estou aqui para contribuir com todos e bom dia também a quem está nos assistindo nesse momento. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês duas, então, já começando. Como que vocês entraram nesse mundo, né, da psicologia, da área da palestra, da pedagogia, da neurociência? O que tocaram vocês para que isso se tornasse uma realidade na vida de vocês hoje? Vamos lá. O meu foi a maternidade. Eu fui mãe, eu acho que a sociedade ela romantiza demais ainda a maternidade. Parece, né, nas novelas, nos filmes, às vezes muito fácil. Hoje a gente tem visto alguns movimentos, de mães, como eu falei, na internet tem coisa boa também, de mães que quebram um pouco esses paradigmas, que mostram ali também um lado difícil da maternidade. Então, eu quando fui mãe, eu tive aquele famoso baby blues, eu chorei muito, eu percebi logo de cara que eu não estava preparada. Minha filha foi para uma escola infantil logo aos 4 meses, a minha, intenção nunca foi parar de trabalhar, eu acho que quem para de trabalhar é mãe, quem amamenta é mãe, quem não consegue é mãe, todo mundo é mãe. E eu coloquei ela numa escolinha, mas eu fiquei muito pensativa, assim, sobre várias coisas, sobre como o nosso olhar, pra educação infantil às vezes é um pouco errado, né, às vezes a escola ela é vista só como um assistencialismo e não como um local de desenvolvimento da criança. E tudo isso ali ficava muito martelando na minha cabeça, até que um belo momento eu resolvi largar tudo, largar minha profissão, largar minha carreira e abrir uma escola. Do mais absoluto nada, com uma ótima intenção, que era ter a minha filha mais perto de mim, e consegui, né, consegui, a escola deu super certo, e daí eu fui estudar. Logo depois eu fiz o curso de pedagogia, porque eu abri a escola sem ser pedagoga. Fiz pós-graduação em neurociência, agora eu estou estudando inteligência artificial, que é um pouco, né, eu falei, eu estudei o cérebro humano, agora vamos para o cérebro da máquina. Eu não paro de estudar nunca. Já fui para Itália, já fui para a Reggio Emília, já fui para Argentina, já fui para Portugal estudar, sobre
a educação infantil, que é a minha paixão. E eu acho que se eu pudesse descrever, assim, em uma palavra, o que me fez entender um pouco mais, de criança, de criação de filho, realmente foi a motivação maior foi a maternidade. Foi para tentar ser uma mãe melhor, né, deixar uma filha melhor para o mundo e também um mundo melhor para a filha. Muito bom. E Maria Isabel, me fala um pouquinho, assim, da sua jornada, como que você entra nesse mundo, né, da psicologia. Fala um pouquinho para nós. Eu, na verdade, a educação, eu acho que ela vem de vidas passadas, porque a educação, eu já nasci, acho que sendo professora. Eu já me vi sempre como professora, né, que a minha formação inicial foi magistério, né. E eu acho, assim, que contribuiu muito foi minha formação inicial. Eu acho que eu agradeço muito as formações que eu tive, então eu acho que a gente tem que valorizar as nossas instituições escolares, porque eu tive um colégio maravilhoso que contribuiu muito para essa formação. E despertou em mim cada vez mais esse desejo de estar em contato com a educação, com o jovem, e as trocas entre os profissionais. Então, quando a gente fala para o jovem, né, escute os mais velhos, né, aprenda com eles, eu acho que eu segui muito essa linha, então aprendi muito com os meus professores, né. Então tive excelentes exemplos, e isso me fez ser amante da pedagogia, que foi minha primeira formação. Ah, que Então delícia ouvir isso. é. Por Porque isso a que gente a gente tem é, professores, né, muitos ainda que são esses inspiradores, mas é uma pauta que aí a gente teria que falar um outro dia é, só é, disso, né. Que o quanto a exatamente. educação ela talvez, não digo voltar ao passado, mas esse lugar, né, de inspiração do professor, né, ser o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo, das pessoas quererem, né, os jovens, as crianças quererem, sonharem em ser professoras. Isso é muito bacana. Eu acho que esse resgate é fundamental, porque isso foi muito importante na minha, decisão profissional, né. E visto que depois eu fiz a pedagogia, junto a isso, eu tive também muitas oportunidades profissionais, porque as coisas não caem do céu, né, eu acho que a gente tem que conquistar. E eu fui uma pessoa que eu sempre agarrei muito as minhas oportunidades. Então, desde então, receber convites, você começar a trabalhar junto dos seus pares, com quem você estudou, então isso eu aproveitei ao máximo. E me encantou essa área de educação, né, então eu comecei como professora, mas muitos anos eu assumi cargos de gestão. Então, desde quando eu recebi meu primeiro convite para ser orientadora educacional, e de lá para cá, então, os cargos de gestão e cuidar também de quem cuida, né, que é cuidar do professor, cuidar de uma equipe, cuidar dos alunos, eu acho que isso fez parte da minha trajetória. E a partir de então eu aprendi muito com os meus diretores, também. Também fui uma diretora, mas eu tive também bons modelos de direção. Então, eu acho que foi uma cadeia, né, de sequência que pôde me proporcionar onde eu estou hoje, e até hoje eu aprendo. Eu acho que essa humildade a gente tem que ter para a vida inteira, né, de sempre estar aprendendo. Hoje eu estou aprendendo aqui novamente, né, com a Fernanda, com o Alisson, e então essa troca é fundamental. Eu acho Eu que sempre isso falo que o nunca parar de estudar é fundamental até para a gente prevenir o Alzheimer. Uhum. Eu acho que com quem está na certeza. educação, peca muito quando para de estudar, quando para de se atualizar, porque você vai lidar com gerações, né, eu falei aí um pouco de tecnologia, que é só um dos exemplos, né. A gente vai lidar com um aluno que já nasce sabendo, já é a realidade dele hoje, infelizmente as crianças já estão nascendo com tablet, com celular na mão, né, inteligência artificial para eles já é do dia a dia, eles já vão usar um chat GPT da vida: "Ô, fogos, soltei fogos aqui agora". Eu não sei tirar esses efeitos, gente, pelo amor de Deus, eu não quero virar meme. Eu tô me sentindo aquele padre na live, lá na pandemia, que entraram Ai, vários filtros. A gente falando de tecnologia, a senhora aqui, a jovem senhora, não sabe tirar os fogos do efeito aqui da live. bom, pessoal, nós estamos iniciando, esse assunto e trazendo um assunto muito atual, né, que é o bullying. Eu me lembro que em 2013, 2012 aproximadamente, eu iniciei minha carreira com um projeto nos colégios sobre bullying, né. Era quando estava tudo iniciando sobre esse tema, nos Estados Unidos uma onda muito forte de suicídio relacionado,
E no Brasil a coisa era mais tranquila, assim, mais amena, e hoje em dia, até com a ajuda daquela série Adolescência, né, parece que tivemos um boom importante, dentro desse tema e estão todos estão muito preocupados, não que antes não estivessem, mas hoje mais ainda, mais atentos, querendo entender o que que é, do que se trata. E eu já vou começar então fazendo algumas perguntas para vocês, né, nossas entrevistadas. Eu gostaria que vocês trouxessem uma definição do que é o bullying, porque hoje também se confunde muito. O que que é o bullying, o que que não é, quando começa a ser, quando é um sinal de que pode vir a ser. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por favor. Alisson, até puxando um pouquinho o que você disse, né, do início da sua carreira, você sabe que na década de 90, eu iniciei minha carreira já como orientadora educacional e justamente a escola já trazia essa temática, eh, oferecendo aulas de orientação educacional aos alunos, falando de autoconhecimento, né, então, não existia propriamente essa, né, essa terminologia já determinada, mas já existia essa preocupação nesse cuidado com os alunos, né. Mas a situação foi ficando um pouquinho mais intensa, assim, né. Eu acho que muitas situações, até com a tecnologia, as coisas foram ficando muito mais intensas, né. E você coloca assim, eu acho que essa diferenciação é muito importante que seja feita mesmo, né, porque a gente acaba utilizando a terminologia bullying para todas as situações, né, então tudo vira bullying também, né. Então a gente tem que ter um cuidado e uma delicadeza com isso, né. Na verdade o bullying se caracteriza sim por uma violência física, ou seja, psicológica, mas tem uma intenção, né, a pessoa tem a intenção de ferir, causar algum sofrimento a alguém, né, ou seja, um indivíduo, ou pode ser um grupo de pessoas em relação a um outro indivíduo, uma criança, um jovem, né, e não é brincadeira, né, eu acho que quando a gente escuta assim: "Não, mas é só uma brincadeirinha", né, não é uma brincadeira. O bullying ele causa dor, causa sofrimento, e não é uma diversão, né. Eu acho que aí vem a grande diferença, né. Tem uma diferença entre um conflito, né, porque o conflito é quando você tem uma igualdade de poder ali. Os 2 estão na mesma situação e discutindo alguma situação que ocorreu, né, isso é um conflito, né. Agora, bullying tem uma diferença de poder, né, é alguém que se sente superior ao outro, né, que se sente, necessariamente não é, né, então ele que se sente superior ao outro para diminuir uma outra pessoa, né. Então isso é muito característico, do bullying, né. E é o que você falou, Maria Isabel, eu acho que a diferenciação é essa, né, o que é só uma brincadeira, que brincar é saudável, desde que não esteja ferindo o outro. E eu acredito que para uma criança e para um adolescente, primeiro identificarem até onde eles podem ir, às vezes até para o adulto, né, porque no ambiente de trabalho isso muda de nome e vira assédio, né, Uhum, sim. basicamente. E a gente às vezes tem que falar disso para os adultos que não aprenderam ainda, né. A gente está falando muito aí agora dessa NR1, que é uma norma que vai ter que ser implantada, né, nas empresas, porque tem que vir uma lei para que as pessoas comecem a pensar a respeito disso no ambiente de trabalho. Então a gente falha tanto como sociedade que as pessoas não aprendem na infância, não aprendem na adolescência e levam para a vida adulta. E a gente continua ou não sabendo diferenciar, achando que é uma brincadeirinha, ou fazendo de propósito, né, que existem aí, na minha visão, as 2 situações, a pessoa que sabe que está fazendo bullying, está fazendo de propósito para ferir, e aquela pessoa sem noção que acha que: "Ah, é normal brincar". Então, trazer essa pauta é importante também para que as pessoas comecem a identificar até onde vai o limite da brincadeira e passa a ser ofensivo, eh, a destruir o psicológico de uma outra pessoa, porque isso eu tenho certeza que a Alisson vai trazer aqui pra gente, né, as causas e consequências, né, desse bullying. Uhum. Sim, interessante que vocês trouxeram o conceito, e para que as pessoas em casa consigam entender também, quais são esses tipos de bullying? Assim, eles existe uma divisão, ou ele é categorizado? Vocês conseguem falar um pouco sobre isso? Na verdade, a gente sempre tem uma questão que é muito recorrente, né, que a gente acredita que o bullying seja sempre uma questão de briga física, né, uma briga verbal, né, então ofensas, palavrões,
e esse contato físico mais intenso, né, que passa aí dos limites, né. Mas existem outros tipos de bullying também, que às vezes passa desapercebido, né, que é quando a gente também fala mal de uma pessoa, fica caluniando a pessoa, né, quando a gente exclui, né, uma pessoa, vou fazer um trabalho em grupo e a gente sempre acaba excluindo o mesmo jovem, o mesmo adolescente, a mesma criança, Não convida né. para as festas. Exatamente, que traz um sofrimento, porque todos foram convidados e eu não, né. E eu acho que para o E adolescente, pelo que eu, converso e leio, é um dos bullying mais dolorosos, né. A agressão física, muitas vezes, naquele momento vai doer, vai passar entre aspas, mas pelas conversas que eu tenho, as coisas que onde eles se sentem mais afetados psicologicamente é a exclusão do grupo, porque o adolescente basicamente ele quer pertencer. Todo uhum, ser humano quer pertencer, ninguém gosta de ser preterido, né, ninguém gosta de, para falar de uma forma bem popular, levar o pé na bunda do namorado, não passar na entrevista de emprego. Eu acho que uma das piores sensações para o ser humano é ser ignorado, é não ser escolhido. Então, para o adolescente que ainda está em formação, ele quer vestir igual aos amigos, ele quer pertencer, ele precisa de pertencimento, por isso muitas vezes ele também vai deixando um pouco a família de lado e se chegando mais aos amigos, porque é uma fase onde isso é característico. Eu lembro até hoje da minha é, adolescência, dos meus comportamentos, isso explica muita coisa. Então, eu acho que a gente apontar para isso, até porque nisso os pais podem intervir sim e muito, em todas as outras coisas, né. Mas nessa coisa do convidar para uma festa, eu acho que a família é super, né, responsável também por observar essa situação, né. "Mas por que que você não vai chamar o fulano, se tem fulano na tua turma?". Isso é muito simples da família intervir, né, não está dentro do ambiente escolar, está é. fora. É, Você esse sabe é o quando a gente pode falar. não, você sabe quando a gente tem possibilidade de fazer algumas intervenções, a gente até faz ou sugere, né, que quando há um convite que seja estendido aos outros colegas, né. Ninguém é obrigado a ter afinidade com ninguém que você não entende como semelhante, no sentido de amizade, ter os mesmos interesses, né. Mas existe uma questão de respeito, né, eu acho que isso precisa ser muito bem trabalhado, né. Eu acho que uma coisa é você sair com 3 amigos para comemorar alguma coisa, Uhum, outra é você chamar a turma inteira e não uhum. o fulano, né, sempre o mesmo, como você citou também outras situações como trabalho em grupo, na hora de escolher um time para jogar, isso dá para a escola intervir, porque está acontecendo no ambiente escolar, mas a situação, por exemplo, da festa ou do evento, a família precisa sim ter essa observação. É. E você sabe que eu tenho notado ultimamente, principalmente nessa faixa etária da adolescência, hoje uma pressão muito grande, do outro colega para que a amizade se mantenha, e o outro colega se submete muitas vezes a algumas situações para justamente não perder aquela amizade. Querendo ou não, isso também é uma forma de você causar uma pressão, você causar, algum sofrimento àquela pessoa que sofre calado por alguma situação que você está impondo, e a outra não se sente suficientemente forte ou com recursos internos para dizer o não, não quero que seja feito desta forma, e a pessoa se cala justamente para manter esse sentimento de pertencimento. Então, eu acho que isso hoje em dia está muito forte também, né. Sim, e na clínica eu tenho muitos relatos quando eu recebo um familiar, um pai, por exemplo, que quer contar um pouco da sua história também, e eu percebo que de todos os tipos, né, os tipos de bullying que nós enxergamos hoje em dia, o que eles mais relatam que dói é como a Fernanda falou, que é esse isolamento, né, porque você é excluído do pertencimento, você não faz parte de nada, de ninguém, de nenhuma turma, e essa dor a pessoa carrega por muito tempo. Então, normalmente no ambiente clínico a gente ouve bastante essa dor vindo à tona, né? Muito mais do que, por exemplo, a agressão física, que também é terrível, né? Mas essa violência emocional, psicológica, que hoje cresce muito mais com as redes sociais, é um ponto muito assustador. É Até porque eu é mais pergunto, disfarçado, né, Alisson? sim, É sim. mais disfarçado, porque quando você bate, é visto, né. Mas o que é mais disfarçado não é tão palpável, né, é É. mais discreto, né.
ele é sutil e aí as pessoas não estão vendo acontecer. E a criança não fala que está acontecendo. E ela vai crescendo com isso, né? Uhum. Com esse sentimento de isolamento mesmo, de não pertencimento, de não aceitação. Eu queria que vocês me respondessem uma coisa bem importante aqui, que eu acho que é também parte do pontapé inicial desse tema. Quando que o bullying começa? Quando que os pais precisam começar a ficar preocupados? É no ensino infantil, na educação infantil? É no fundamental? É no ensino médio? Onde que isso começa? É em casa? Eu Acho que tenho uma percepção, trabalhando com educação infantil, que quando começa já é nos anos finais ali da educação infantil. Nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos, eu acredito que, se tiver uma criança com essa capacidade é muito raro, aí talvez seja um ambiente familiar realmente muito disfuncional. Mas ali por volta dos 5 ou 6 anos, a gente já começa a perceber algumas atitudes. Essa do isolamento que a gente falou, eles já começam a fazer alguns tipos de chantagem até com os amigos. Por exemplo, eles se aborrecem entre eles e eles já ameaçam: "Olha, eu não vou te convidar para o meu aniversário". Com 5 anos de idade. Então eles já começam a ter noção de diferença de características, físicas, e já começam a falar sobre isso. Ainda você sente que é um pouco sem maldade, mas você fez a pergunta do quando isso pode começar, eu acredito que se a gente tivesse que definir uma idade, para o ser humano já ter esse início desse entendimento, seria ali ao final da educação infantil. Que eu vejo no meu dia a dia, na prática, não considero ainda como bullying, que como Maria Isabel falou, a gente precisa diferenciar o que é bullying e o que não é, até para que também as famílias não chamem tudo de bullying. Um episódio único, isolado, Uhum. né, isso não é bullying. Bullying se caracteriza por uma repetição, né, há um episódio isolado de agressão muito forte, como a Maria Isabel falou, um conflito. O bullying ele tem uma característica que é de ser, né, repetitivo. Então, na educação infantil eu não vejo isso acontecer, mas eu vejo sinais de que o ser humano é capaz de começar a fazê-lo. É como se fosse uma sementinha ali nascendo e aí é a hora certa de tratar, né, porque depois fica mais difícil. Pode falar, Maria Isabel. Exatamente. Eu vou até um pouco mais longe, né, até antes de chegar na adolescência, que eu sei que é o ápice, muitas vezes, de toda essa situação, né. Mas se a gente for pensar em uma sociedade, né, a sociedade é extremamente, ela dá margem a muitas coisas acontecer, né. E nós, nos desenvolvemos dentro de uma sociedade que propicia condições para isso. Né. E por que que eu digo isso? Porque esse tipo de violência que é o bullying, ele surge de questões vinculadas a preconceitos, né, que a gente vive dentro da nossa própria sociedade. Intolerâncias, discriminações, né. E a nossa criança, o nosso jovem, ele cresce dentro desse ambiente, dessa sociedade, né. Então ele vai se formando, na verdade, dentro desse ambiente, né, no geral, né, dentro dessa sociedade. Quando ele entra na fase da adolescência, o que eu percebo é que todas essas transformações que eles vivem nessa passagem, né, da infância para a adolescência, com as transformações físicas, emocionais, né, a questão de autoafirmação, né, um ganho de autonomia, né. Então, para eu me sentir um pouco melhor em relação a algumas fraquezas que eu possa ter, eu preciso crescer em relação ao outro, né. Então reforçar realmente a falsa ideia de que eu tenho a força, né, e que aquele grupo é meu, eu pertenço a ele e você não, né, onde entra essa exclusão, né, e aí ele precisa dessa aprovação, né. E tendo essa aprovação, ele tem o quê? Ele tem uma plateia, né, que aí todos os outros que fazem parte do mesmo grupo acabam, realmente reforçando essa situação, né. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública, vamos dizer assim, né, é uma questão que não envolve só a escola, envolve todos nós, né, todos nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto gestores de escolas, né, todos que estão vinculados a esses jovens, Você né, e que falou um ponto responsabilidade. você falou um ponto muito importante, Maria Isabel, a plateia. Porque às vezes a família pensa assim: "Não, meu filho não sofre bullying e nem faz bullying. Tchau para esse assunto. Uhum. Não preciso me envolver",
né? E o ator, né, o bullying ele tem alguns atores aí, né, que é quem faz, que é quem sofre, e é o cara que assiste, ou não faz nada, fica passivo, ou dá uma risadinha, ou ele pode denunciar. Que eu acredito que uma das soluções das milhares, né, de possíveis ideias para a gente combater, é que as escolas tenham um canal confiável de denúncia. Assim como eu fiz um paralelo que as empresas, né, têm que ter um canal para o cara poder denunciar o assédio, sem que ele seja mandado embora, né, ele tem que poder confiar. Uhum. Normalmente nas empresas a gente até terceiriza isso para não ser ninguém ali interno. Na escola, né, quando a escola fizer campanha para falar de bullying para esses alunos, ela já nessa campanha, ela precisa dizer onde, se a pessoa está sofrendo, onde ela pode desabafar, e se ele foi esse terceiro ator aí, esse espectador, ele também precisa ter um canal de denúncia para poder ajudar o amigo. Porque às vezes o amigo está tão enfraquecido que ele não tem coragem de denunciar, ele tem medo de sofrer represália, e esse terceiro ator ele pode ser fundamental. Então todas as famílias, mesmo aquelas que não estão diretamente envolvidas, precisam orientar os seus filhos que se eles presenciarem um caso, eles precisam ter a coragem de fazer uma denúncia, mesmo que seja aí anônima, enfim. Tem uma pergunta muito bacana no chat, Alisson, que é como Uhum. identificar se a criança está sofrendo. Acho que para ela não subir, senão daqui a pouco ela vai sumir e a gente vai esquecer. Pelo menos eu sou aquela pessoa, vou resolver agora, ansiosa. A meu ver, vamos ver se Maria Isabel concorda comigo, né? Os sinais de que uma criança está sofrendo, né? Normalmente a gente observa aí algumas mudanças, mesmo que sutis e muito sutis, aí você precisa conhecer muito teu filho, de comportamento. Né? Uma pessoa que está em sofrimento, às vezes ela vai se isolar um pouco mais no quarto, ela vai ficar um pouco mais calada, ela vai mudar o apetite, ela vai mudar o sono, ela pode não estar querendo ir para a escola de vez em quando. E aí, se você não construiu desde a infância um bom relacionamento com o teu filho, que ele tenha coragem de falar de tudo com você, e aí eu vou falar de mim, tá? Vou me usar como exemplo. Eu muitas vezes tentei conversar com a minha mãe diversos assuntos onde eu era cortada, né, até de namoradinho, eu ia começar a falar, minha mãe teve uma criação, né, muito mais antiquada, e a gente não pode ficar culpando a vida inteira os nossos pais, estou usando realmente aqui como exemplo, né, os Uhum. pais dão o melhor dentro daquilo que eles têm de cultura, e por isso a gente precisa estudar tanto hoje, para que a gente mude a nossa cultura e quebre esses padrões que vêm lá dos nossos avós, bisavós, enfim, vamos carregando isso para gerações. Se você desde a infância não teve com teu filho um canal aberto de comunicação, que ele se sente tranquilo em contar tudo para você, sem ser, né, às vezes a criança vai falar, o pai já: "Ah, mas o que que é isso?". A criança para de contar, ela para de desabafar. Então é preciso que as famílias tenham diálogo e presença na vida dessas crianças, para que possam perceber os sinais e para que essa criança consiga se abrir, ou se ela estiver sofrendo, ou também se ela estiver errado. Uhum. Porque às vezes essa criança ela teve uma atitude, ela praticou o bullying e ela também precisa ter coragem de te contar. E a gente entra um pouco até no tema daquela série Adolescência, né, que família é essa que os pais ficam ali: "Meu Deus, eu não conhecia o meu filho que mora aqui debaixo do meu teto. Eu não conheço esse ser humano que eu criei". E para mim é um dos dilemas ali da série, né. Nós temos um comentário aqui bem interessante da Rosa Mainart, e ela falou que o uso de uma caixa de mensagens sem precisar se identificar. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante também, né? Não vejo sendo utilizada tanto essa estratégia, e é uma maneira segura, você não precisa se identificar, mas você pode ir lá, relatar o que está acontecendo, e a gente consegue perceber, porque às vezes é muito difícil para a escola, naquele ambiente com tanta gente, enxergar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? E a Fernanda falou uma coisa que eu defendo muito forte, sempre que possível eu falo sobre isso. Não é só sobre quem sofre bullying ou sobre quem pratica o bullying. É sobre quem assiste o bullying e alimenta isso, né? Às vezes a pessoa que está sofrendo bullying, ela não tem condições de se posicionar, na maioria das vezes, ela tem vergonha de falar com a família sobre a dor que ela está vivendo, né. Então, essa terceira pessoa que está observando, ela pode,
através desse olhar, não contribuir com essa risadinha de canto, ou não acontece comigo, tá tudo bem, mas nesse momento de fragilidade, talvez, contribuir, falar com o professor, pedir para a mãe falar com a família, isso é muito importante, porque eu acho que nós conseguimos prevenir um pouco dessas atitudes quando todos estão envolvidos. E no Brasil, infelizmente, nós temos um problema, né? Que normalmente o brasileiro, ele só, acho que o ser humano de modo geral, ele só se preocupa em resolver uma questão quando está atingindo ele diretamente. E não precisava ser assim, né? Mas você sabe, Alisson, que a omissão é um problema também, né? Sim. E nós podemos ser acionados também pela nossa omissão, Uhum. né? Então, quando a gente assiste a algo, pode ser que eu não seja o autor daquela situação, mas eu estou assistindo, eu estou sendo omisso. Então, a gente tem que trazer essa reflexão para os nossos jovens também, né? E a fala é, mas eu só fiz isso, né? A gente tem uma grande tendência de minimizar as coisas que acontecem. Não, a gente não pode minimizar, tudo é importante, tudo importa, né? Então, é sobre isso que a gente tem que falar, né? Então, cada reação, cada mudança de hábito, o pai precisa estar atento a tudo isso. Nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos a isso. Então, o isolamento é significativo, muito, né? Quando não quer ir à escola, né? A criança fica resistente para ir à escola, então vamos investigar, né? Mas o importante é trazer isso à escola também, né? Esta parceria família-escola é muito importante, porque às vezes é como você diz, tem situações que às vezes não estão tão aparentes para nós, né? Então essa parceria com a escola é muito importante. E vem resultados, né? Porque às vezes tem queda no rendimento escolar também, né? Porque a cabecinha está tão preocupada com outras coisas, né? Que prejudica a minha concentração, prejudica a minha memória, né? Para eu registrar todas aquelas informações, né? Então, falta energia, né? Para a gente fica tão entristecido que falta energia para a gente vencer tudo que a gente precisa vencer no dia a dia e dar conta de tudo isso. Uhum. Lembrando que estamos falando de crianças e jovens, né? Que eles não têm todo um repertório emocional como nós temos hoje para resolvermos muitas questões. E também sofremos, né? Embora adultos, também temos os nossos sofrimentos. Imagina uma criança, né? Um jovem que não viveu tudo o que nós vivemos e que olhar ele tem para as coisas, né? Então, Exatamente. né, eu acho que a gente tem que olhar muito para tudo isso. Sim, e uma coisa que eu também percebo muito quando eu vencio, né, no ambiente clínico, essa questão do bullying, tanto com a família quanto com a escola, é que não existe um momento de elo entre as duas instituições, né? Lar, família e escola. É sempre a família querendo culpar a escola e responsabilizar a escola, e normalmente, com todo respeito, é sempre a escola tentando sair desse dessa discussão. E é muito importante que nesse momento que está tendo uma crise, ou que pode estar tendo, porque nem sempre de fato está acontecendo, que a família e a escola se unam para o bem-estar da criança, porque imagina só comigo, pessoal, isso é uma coisa muito clara, assim, não faz sentido. Se a criança vai para a escola e é um ambiente opressor, que ela se sente assustada, que ela tem que ficar em alerta o tempo todo, naturalmente o desempenho pedagógico dela vai cair, o desempenho social dela vai cair. Por quê? Porque ela está todo o tempo armada, tentando se defender dos problemas. Então, para isso não escalar, e aí pega uma criancinha pequena, dos seus 7, 8 anos, que está começando a vivenciar esse mundo, e coloca ela até os seus 12, 13 anos, vivendo isso todos os anos da vida dela. Ela cresce com essa marca para sempre, né? Então é muito importante mesmo que a gente tenha essa parceria entre família e escola e que não busquem culpados e que não busquem incriminar ninguém, mas que busquem encontrar uma solução que ajude e contribua para todos, né? Com todo mundo. Eu acredito muito, Alisson, que uma das coisas a gente estava conversando até no iniciozinho, né, do resgate, da pessoa querer ser professor, né, que a gente que vai ficando um pouco saudosista dessa época. E hoje eu vejo algumas relações família e escola muito fora do que deveria ser, assim. Na escola particular, a família tem aquela relação de sou cliente, né, a gente tem aquelas máximas de cliente tem sempre razão, e não é para ser dessa maneira, né? A família tem que respeitar a escola tem que buscar uma parceria, uma proximidade com as famílias. E na escola pública, eu percebo que as famílias deveriam se envolver e cobrar muito mais, porque a gente paga muito imposto, né?
e a gente precisa ter uma educação de qualidade. A educação pública hoje no Brasil, ela representa 80%, né. Escolas particulares são só 20% da nossa educação. E eu tenho, né, e trabalho numa escola particular, porém, faço palestras em eventos e em milhares de escolas públicas, então eu consigo vivenciar no meu dia a dia as 2 realidades e entender as 2 realidades que formam a nossa sociedade, né. A nossa sociedade vai ser formada por essas pessoas que estão sendo educadas agora, elas vão crescer, vão virar jovens, enfim. Então eu percebo, tanto no particular quanto no público, uma participação da família menor do que deveria ser. A família, no particular, ela cobra coisas que ela não deveria estar preocupada com isso, ela deveria ter outras preocupações, como essas que nós estamos levantando aqui agora. A discussão é bem profunda, tá, mas só estou trazendo aqui algumas camadas, já que entramos, né, nesse assunto, que eu acho que são importantes, porque com certeza tem famílias aqui nos assistindo e essas famílias elas precisam entender o que realmente importa, né, o que realmente vai fazer diferença na vida do meu filho, para quando eu for cobrar e participar nessa escola, eu participe do que realmente importa, né, que são essas questões macro. Às vezes a família ela vai lá reclamar de questões micro, que só vão estressar o professor ele está sobrecarregado por N fatores, né, de N tipos de cobrança e por a escola muitas vezes ter que fazer o trabalho dos outros. A escola hoje, ela se ocupa muito de, por exemplo, outro dia eu fui perguntada numa live, o que quando a criança pequenininha ela tem um atraso de desenvolvimento, quem tem que ver? É a escola? Sim, a escola vai ver e vai sinalizar. Mas quem deveria ter visto, deveria ter sido o pediatra, né, isso é função dele. E aí a escola acaba assumindo essa função também, sabe. Então a escola vai acumulando funções que não eram dela originalmente, vai se sobrecarregando com isso. Muito se fala, né, da educação que vem de casa, da educação que tem que ser na escola. E muitas vezes essa educação de casa vai falhar e a escola vai tentar compensar. É. Então Sabe assim, é uma discussão imensa, né, Maria é, Isabel. sabe como eu vejo hoje? Eu vejo assim, eu acredito que, as relações elas precisam ser pautadas na transparência, né, tanto de um lado como do outro, né, tanto escola como família, né, porque todos estamos voltados para o mesmo objetivo, que é o bem-estar daquele aluno, daquele filho, daquela filha, né. Então quando a gente enxerga isso, né, que é o bem-estar do jovem que está ali em jogo, eu acho que a gente precisa, se despir, né, dessas ferraduras ou dessas armações que a gente coloca e entender o que de fato está acontecendo. Porque hoje não é deixar de olhar, é olhar sim, né, e é mexer no que não está certo. Pode ser que a escola fale, tudo bem, vamos corrigir, mas vamos olhar também para a família, o que que precisa ser melhorado lá. E o Alisson também trouxe uma questão que, assim, que traumas que a gente está trazendo, né, porque às vezes nós pais, eu sou mãe também, né, trazemos alguns traumas também, que depois, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente carrega um pouquinho disso junto, né. Então, essa reflexão, eu gosto muito de trazer, né, de olhar para isso, né. Nossos filhos reproduzem muitas vezes nossos comportamentos, nossas atitudes, ou o que fomos, né, porque de alguma forma a gente transmite essa linguagem, né, para eles, né. E entender, né, Maria Isabel, que quando a escola te chama para conversar, né, quando a escola chama a família, muitas vezes essa família ela vem muito armada, né, muito na defesa. E se a gente está chamando é porque, como você disse, a gente está ali pelo nosso qual o nosso bem em comum? Qual a nosso objetivo comum? É essa criança. Então se a escola está te chamando para conversar, vá de coração aberto, e se a família também tem algo a pontuar a Uhum. respeito do trabalho da escola, vá numa boa, vá com educação, vamos juntos, sabe. Eu acho que falta Isso. isso hoje É. na nossa vamos junto. Que é acolhimento, né. Sim, A gente acolhe a família e a gente também precisa ser acolhido nas questões que a gente traz, né. Eu gosto sim, muito dessa palavra, né, acolhimento. Até retomando até um pouquinho o que foi falado também, essa questão de um ambiente seguro, de uma comunicação segura, é algo também que a gente tem reforçado bastante. O jovem ele precisa ter um espaço de fala, que ele se sinta à vontade. Com quem é esse espaço de fala? É quem ele escolher, com quem ele se sentir mais à vontade.
Pode ser o orientador da escola, pode ser o coordenador, o diretor, o professor, pode ser o pai, a mãe, o irmão, enfim. Essa rede de apoio precisa estar conectada para poder ouvir essa criança e esse jovem, porque isso diz respeito a todos nós, né, a todos nós juntos, né, que a gente tem uma tendência de buscar culpados muitas vezes, né, que aí é uma outra situação, né. Sim, sim. Eu vou trazer aqui um novo questionamento também, porque eu acho É, que, beleza, as pessoas. Aqui nós temos alguns comentários da Maria, do Francisco, que moram na Espanha, e eles falam que lá o bullying tem uma taxa de suicídio muito alta por conta do bullying, né? E agora só que o governo, que as pessoas, que as escolas estão começando a pensar sobre isso. E eu acho que isso é importante, porque se todo mundo fala bullying, 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 meu filho sofre, meu filho chora, aí tem aquelas famílias que é da nossa época, ou até um pouco antes, que fala, na minha época não existia isso, na minha época a gente enfrentava. Ou atualmente, eu tenho também situações em que os pais, sem saber o que fazer e vendo o sofrimento do filho, fala, vai lá, encara, enfrenta, e a criança já está acuada. Como é que ela vai enfrentar estando acuada desse jeito, né? Então, o que que eu queria trazer, assim, nós já sabemos então agora o que que é o bullying, como ele acontece, quais são os tipos de bullying, em que momento ele começa a surgir. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho para que o nosso público entendesse também qual que é o impacto no desenvolvimento infantil de fato, né? Qual que é a relação do bullying com a autoestima, com a regulação emocional, com o rendimento escolar? Eu dei uma leve introduzida nisso, mas eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco nesse ponto. Fiquem à vontade. Alisson, eu acredito muito que, assim, a gente não pode normalizar o bullying, mas temos falhado sim na construção da autoestima das nossas crianças e adolescentes. A gente veio de uma educação, como você citou aí, né, que eu recebi, criança, né, não tem vez, não tem voz, não existia diálogo, a gente veio de uma educação muito autoritária e opressora, aí a sociedade com suas ondas e ciclos passou para uma educação majoritariamente muito permissiva, que também é péssimo para a construção do ser humano. Então, hoje eu percebo, você falou de autonomia, de autoestima, eu falo isso muito nas reuniões de pais, porque eu falo com crianças, né, pais de crianças pequenas, eu falo demais que autonomia e autoestima caminham de mãos dadas, especialmente na educação infantil. Eu dou um exemplo que parece bobo, mas ele explica muita coisa. Quando a criança está tentando se alimentar sozinha, criança pequena, e o adulto vai lá, tira a colher da mão e fala: "Ah, deixa aqui que eu vou te dar". Né, o que que você acabou de dizer para essa criança? "Você não é capaz, me dá aqui que eu faço por você". E isso, em sequência, e eu percebo que as famílias elas têm, feito coisas pelas crianças que elas não deveriam fazer, que é esse tipo de exemplo que eu dei prático, de amarrar um sapato, de comer sozinho, às vezes pela pressa ou pela enfim, né, depois ele vai aprender, mais tarde ele aprende, e tem deixado essas crianças vulneráveis no ambiente virtual. Então, é uma criança que não sabe amarrar o sapato, mas ela já sabe fazer dancinha no TikTok. Que mundo é esse, né? E o que que isso causa no cérebro da criança a longo prazo? E a gente ainda nem entrou no mérito aqui, que a gente estava falando dos tipos de bullying, a gente não entrou no cyberbullying, né? Que eu acredito que seja um dos maiores vilões aí quando a gente fala de suicídio, de depressão, as crianças hoje sofrendo também no ambiente virtual, que isso também não tinha na nossa época. Esse é um novo fator que nós, né, sofríamos bullying com outro nome, mas não existia aí o cyberbullying. Então, eu acredito muito que desde a primeira infância, quando você dá autonomia para a criança, quando você mostra que ela é capaz de fazer as coisas sozinha, quando você trabalha essa autoestima com algumas frustrações, porque a gente também não pode querer poupar o nosso filho de tudo quanto é frustração. Os pais precisam parar de querer criar ali numa bolha. Tem pai que hoje em dia, não, essas defesas agora de que a criança tem que ir para a escola cada vez mais tarde. Eu sou absolutamente contra, isso é um assunto super polêmico, né? Gera uma discussão aí também para outra live. Mas o porquê que eu vejo? Porque eu vejo na escola uma ilha onde a criança pode ser criança, principalmente estou falando aqui de São Paulo capital, tá? Onde ela consegue brincar, onde ela consegue se expressar e onde ela consegue ter alguns conflitos que são necessários na infância, porque a escola é um ambiente controlado. A escola é onde essa criança vai disputar ali um brinquedo com a outra e ela vai aprender a resolver isso.
Você não tem como criar no teu cérebro mecanismos de solução de conflito se você é poupado de conflito. Se você fica em casa, num tablet, só com adulto, como você vai aprender na primeira infância a solucionar conflito? Filho único, criado em apartamento, só com adulto. Ah, não, mas o meu filho assim, ele não vai pegar doença e ele não vai conflitar com ninguém. Que péssimo, que péssimo. Teu filho precisa disso na primeira infância para que o cérebro dele se acostume a resolver esse tipo de solução. Então, assim, é uma discussão também ampla, maravilhosa, que eu adoro falar. Às vezes até entro em brigas na internet, porque eu vou defender a educação sempre. Eu acredito que a educação de qualidade é o que pode salvar o Brasil, especialmente falando aí de creche, tá? De primeira infância, que a gente começa a plantar a semente aí. Então, eu sempre vou defender a boa escola, né? Porque as famílias eu entendo, elas têm medo de colocar na escola, de passar por certas situações. Agora, não pode ter medo que essa criança dispute um brinquedo, eventualmente até leve uma mordida. Ah, isso é importante? Sim, na primeira infância, sim, porque antigamente a gente brincava na rua e a gente tinha tudo isso. E o nosso cérebro ia arrumando mecanismos para resolver. E o nosso pai não vai estar lá sempre, a nossa mãe não vai estar lá sempre. A gente precisa de momentos onde a gente aprenda a resolver sozinho. E dentro da escola você tem ali a professora, você tem um ambiente, né, como eu falei, controlado. Você tem adultos para mediar essa situação muito melhor do que na rua, inclusive que não tinha ninguém, né, que a gente tinha que se virar ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o ambiente rua, né, foi trocado pelo ambiente virtual, que é muito mais perigoso. Eu sempre uso a frase desse livro que eu amo, que é A Geração Ansiosa, é um livro que eu devorei, eu já li, reli, já sublinhei, rabisquei, que ele fala isso, né? A gente está super protegendo no mundo real e subprotegendo no mundo virtual, que é muito pior e que tem muito mais perigos. Eu gostaria, Fernanda, até de reforçar essa reflexão que você fez. Recentemente eu participei de uma palestra, que dizia o quanto custa a felicidade dos nossos filhos, né, mas dos nossos filhos, não do outro, né. Então, existe uma questão hoje muito egocêntrica, né, de que eu preciso ser feliz hoje a todo custo, né. Então e aí sim, entra a questão do limitar aquela criança, aquele jovem vivenciar aquela frustração. Eu não posso ter aquele brinquedo nesse momento, eu não posso fazer aquilo agora. Então vem a questão da dificuldade de colocar limites, né. Então, assim, quanto mais eu ofereço, mais eu estou, na verdade, poupando ele de algum sofrimento, só que eu também não vou conseguir lidar com as relações depois nos ambientes aos quais eu pertenço, né. E hoje as relações, pelo que eu vejo, hoje as relações fora escola, elas são mais a nível adulto, né. As crianças não têm tantas relações hoje com os colegas, e vêm vivenciar isso dentro da escola, que é onde surgem realmente os conflitos. Porque esses alunos também vêm de famílias diferentes, com valores diferentes, né. E aí no encontro com seus pares, no ambiente coletivo, é onde tudo isso fica mais evidente, né. E eu vejo a Então escola, Maria Isabel, como um dos poucos lugares que hoje a gente é obrigado a conviver com o diferente, porque precisa. A uhum, sociedade é feita de pessoas diferentes. Só que a gente vivendo aqui nas nossas bolhas, que inclusive a internet é uma grande bolha, né? O algoritmo, ele vai te entregar no teu feed as coisas que você já gosta, que você já concorda, porque ele quer que você consuma mais, né, daquilo. Então as famílias, elas vão se cercando cada vez mais de pessoas muito parecidas, né? O algoritmo sugere as contas, as coisas que você já costuma consumir. E essa criança, ela precisa conviver com o diferente até para aprender a respeitar. E a família, quando ela tem base, quando ela tem valores fortes, essa criança ela pode conviver com uma pessoa que pensa diferente, que ela não vai passar a pensar igual, não. A família ela tem que ser mais forte do que quem está na rua. Então, se a família ela conversa com essa criança e ela tem valores ali muito pré-estabelecidos, ela pode conviver à vontade com quem pensa diferente. E aí vou entrar no mérito aí que eu sou absolutamente contra, que é homeschooling, né? Porque você quer o quê? Você quer limitar o teu filho ao teu pensamento? Ele só pode ver o que vem de você? Ele não pode ver o que vem do outro? Por que não? Se no mercado de trabalho ele vai ter que conviver com isso. Você está preparando essa criança para que futuro? Se você só quer fechar ele na sua caixinha. Então, eu acho ótimo quando a minha filha traz coisas da escola
que eventualmente eu não concordo. Às vezes até tem no livro uma coisa que eu falo para ela: "Não, mas aqui em casa a gente não pensa assim. Tá aí no livro, bacana, mas em casa é assim, 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 assim". E ela com os valores ali muito pré-estabelecidos, ela vai entender que não necessariamente a gente precisa concordar com tudo, nem o professor está certo em tudo, mas não é por isso que eu vou desrespeitá-lo. Eu vou conversar, eu vou dialogar. E isso dá um trabalho danado, porque isso se chama educar. É. Criar E uma criança dando tudo o que ela quer é muito fácil. eu Dizer sei não dá um trabalhão. é, eu sinto também nas minhas conversas com as escolas, e são diversas escolas, né, por conta das crianças, que hoje em dia é muito difícil da escola dialogar, com a família. Tem sempre que pisar muito em ovos. Qualquer coisa que falar é muito delicado, porque a família pode entender. Então isso dificulta muito essa comunicação, né. E aí a gente brinca que, hoje em dia, está muito forte a geração do mimimi, né, porque qualquer coisinha já é motivo de: "Ah, meu filho não está sendo ouvido", ou "Ah, a escola não toma cuidado São com". os próprios adultos que às vezes também já não conseguem ouvir o não, né. E Sim, como é. eles vão dizer não para essa criança se nem eles mesmos conseguem ser contrariados, Eu né. E o que eu falo falei que entra naquela relação da família ser cliente da escola, né, é o que você sim, falou, a escola tem que ficar pisando em ovos, porque é óbvio que a escola não quer perder o aluno por N motivos, até porque essa criança ficar sendo trocada de escola por conta de capricho dos pais, é péssimo. "Ah não, Eu essa acho, escola não falou o que eu quero ouvir, então vou trocar meu filho". Você está prejudicando o teu filho. e a gente cai num erro muito sério, que é a questão de julgamento, né. A gente julga muito o outro, a gente deduz muito as coisas, né, e que de fato às vezes não são as verdades, né. Então, eu acredito que a gente tem que se ater muito, a nomear a emoção, entender o que está acontecendo, mas sem julgar o outro. Porque o que pertence ao outro é do outro, uhum. né, cada um tem e sabe o seu sofrimento. Ninguém sabe o sofrimento da outra família ou do outro aluno. Então, a gente tem que interiorizar isso, né. O que te pertence? O que que eu posso fazer e melhorar naquela situação, né. Eu acho que é um erro muito sério quando a gente julga o outro sem saber, né. Tem uma trendzinha agora, né, Maria Isabel, Hã, ouvimos e hã, não julgamos, na internet. É bem hã. sobre isso. Sim. Mas assim, agora falando sobre a criança vítima de fato, né, vocês enxergam alguma alteração, alguma mudança no comportamento dela, no desempenho acadêmico? Me falem um pouquinho, baseado na experiência de vocês, por favor. Olha, Alisson, isso é o que mais a gente nota, né, porque primeiro que assim, quando a gente começa a ter essa postura, e eu acho que a gente tem que ter essa postura enquanto profissional, enquanto escola, é de olhar para isso, né, de entender que o bullying acontece sim, né, que a gente não nega, né, eu acho que a gente começa a enxergar os nossos alunos também de uma forma diferente. A gente dá liberdade para que essas famílias e esses alunos se posicionem também, né. Quando a gente socializa a situação, né, a gente começa a identificar o que está acontecendo, né. E realmente, aí a gente começa a notar, a gente pode faz um mapeamento, na verdade, né, dos alunos que podem estar em sofrimento, do aluno que começa a ter uma queda no aproveitamento, quem está demonstrando tristeza, porque uma coisa é estar triste, né, e outra coisa é ter um perfil mais introspectivo. Então tudo isso a gente tem que olhar, né, e identificar, né. Essa baixa produtividade, então não tenho mais vontade de fazer as coisas, e pode ir pra e assim, tem as questões também importantes, que é quando muda hábitos, né. Eu passo a ficar com muito sono, então eu não durmo durante a noite, eu troco a noite pelo dia, né. Utilizo muito das redes sociais, né, então vivo na internet, então a gente não sabe do que a gente está se alimentando naquele momento de informação, e o que é como a Fernanda disse, vai trazendo mais do mesmo, né. Então, qual é esse mesmo? Será que eu estou vendo o que meu filho está vendo mais do mesmo? Né. O que está atraindo a atenção dele? A alimentação pode mudar, né, os interesses começam também a mudar, e isso pode vir sim para outros sintomas mais graves, né, que a gente pode enxergar também, que são sintomas de depressão, né, ideação suicida, automutilação, enfim,
são coisas muito sérias e que a gente não pode deixar de olhar. E qualquer informação que a família tenha, precisa sim alertar a escola. Qualquer informação que a escola tenha, tem por obrigação sim chamar esta família, né. Isso com muita delicadeza, com muito acolhimento, né, isso é nossa função, mas é obrigação da família também, se É o que manter você estava alerta falando da e nos parceria, trazer né, ô Maria Isabel, da gente ter o exatamente. acolhimento ali mútuo. E essa Uhum, coisa do olhar o que essa criança está consumindo, gente, isso é gravíssimo. Eu estou assustadíssima com as coisas uhum. que eu tenho visto, de cyberbullying, como você falou aí, de ambientes que estimulam automutilação. O negócio é de maluco. Eu vi esses dias até um joguinho, né, esses joguinhos que parecem inocentes, onde tem chat, que nesse chat entra adulto disfarçado de criança, e isso eu falo com a minha filha desde sempre, que existem adultos que fingem que são crianças. Outro dia eu falei isso para uma mãe, com uma conversa informal, ela: "Nossa, você fala isso para sua filha?" Eu falei: "Mas é claro, é óbvio". "Ai, eu não falo", eu falo: "Gente, não queiram poupar, se você já deu o tablet na mão, você tem que orientar. Ou você não dá o tablet, ou se você vai dar, você tem que dar orientação, né. Orientação sexual, inclusive, à medida que essa criança tem o cérebro preparado para tal. Mas se você deu acesso à internet e ela vai conviver com isso, como é que você não prepara? Você quando o teu filho vai para uma festa, você não orienta? Ó, igual minha mãe falava: "Não deixa ninguém botar nada do teu copo, não deixa o teu copo por aí", porque, cara, você vê vídeo na internet que a galera põe coisa no copo mesmo, ainda mais de mulher, é terrível, né. A gente ainda tem essas questões, né, óbvio que meninos e meninas vão passar por coisas, mas às vezes por coisas diferentes, então a orientação ela tem que ser relacionada à idade, ao gênero, eu acredito muito, assim, como eu falei na questão do diálogo e do preparo. Já que vai dar a ferramenta, já que vai dar o celular, se você optou por isso, que seja de uma maneira consciente e sabendo de todos os riscos que estão ali envolvidos. Teve uma professora, acho que professora, que ela falou no chat, que quando a criança falta 2 dias, ela Uhum. já eu achei incrível essa atenção que ela tem. Eu presumo, né, que ela seja uma professora, e eu achei maravilhoso esse olhar que ela tem, né, faltou 2 dias eu já acho, né, esquisito, já comunico, perfeito, assim, perfeita a colocação que ela fez aqui. Bacana. Nós vamos começar um novo bloco agora, e já que nós estamos falando da relação escola-família, eu gostaria que nós separássemos bem agora, porque nós vamos falar especificamente sobre o papel do educador e da gestão escolar, e depois nós vamos falar especificamente sobre o papel dos pais na prevenção e no apoio dessas crianças, tá bom? E aí, pensando agora no ambiente escolar, eh, e já estão trazendo várias ideias aqui, como a Fernanda acabou de falar. O que mais vocês enxergam que pode ajudar a acolher essa vítima e educar o agressor também? Porque não é só sobre acolher, né, quem está sofrendo, é sobre conscientizar. Às vezes o garoto, ele tá fazendo isso para chamar atenção, ele está fazendo isso porque ele já foi magoado também por um outro alguém. Então, assim, quais são as estratégias hoje que vocês aplicam e vem acontecendo de modo geral? Que funciona? Eu acho, Alisson, que toda comunidade escolar, ela precisa, entender o que que é o bullying, né. Eu acho que é o primeiro passo, toda comunidade precisa estar atenta a isso, né. Quando se identifica realmente que tem uma situação que está acontecendo dentro da escola, a gente precisa fazer uma intervenção imediatamente, né. Então, é acolher os envolvidos, é levar a conhecimento de quem vai cuidar e quem vai colher esses alunos também, né, e entender essa situação, tá. Você tem que ouvir todas as partes, né. Porque às vezes o que parece óbvio, às vezes não é óbvio, né, porque tem tanta coisa por detrás de uma informação, porque às vezes tem sofrimentos ali que são anteriores ao fato que está acontecendo naquele momento que você pegou um flash, né. Então, é um resgate mesmo de toda uma história para você entender essas relações, né. Quando você identifica, na verdade, um bullying estabelecido ali, a gente tem que, na verdade, estabelecer alguns protocolos, né. Você tem que acolher as famílias também, chamar essas famílias os envolvidos, né, principalmente daquele aluno que está, sofrendo este bullying, a gente tem que trazer essa informação à família,
né, e informar a família que nós temos protocolos de acompanhamento, de monitoramento aqui na escola, que envolve um olhar atento de todos da escola, né, mas a gente chama também a família daquele que está, né, agredindo, que é o autor dessa situação, né, para também informar a família, informar que tem este protocolo também de acompanhamento, mas vamos buscar as causas, vamos avaliar o que está acontecendo, o que está motivando, na verdade, essa relação, né. Então, eu acho que isso faz parte sim da rotina escolar, e manter essas famílias presentes e ativas também nesse processo de acompanhamento e monitoramento, né. Ficou mudo para mim, Alisson, você. Eu também não Ah, estou é. ouvindo. Meu microfone estava desligado. Voltou, voltou, É. voltou. Em relação a esses protocolos que as escolas aplicam, assim, vocês focam em quê normalmente? Em prevenção, em mediar o que já está acontecendo, em acolher a vítima? Qual que é o grande foco hoje em dia? Eu acho que você trouxe agora uma situação bem importante, prevenção. Tá? Eu acho que antes de a gente falar de qualquer situação de bullying ou cyberbullying, a gente precisa entender qual que é a nossa responsabilidade nesse processo de prevenção, tá? Então a gente precisa ter ações dentro da escola que possam, olhar para isso. E qualquer ação que, na verdade, trabalhe essa convivência, essa qualidade nas relações, né? Então pode ser até um teatro que você traga para a escola, né, pode ser uma palestra que você traga para os pais, que depois compartilhem com seus filhos o conteúdo do que foi trabalhado, que seja uma palestra que seja em comum, que você traga pais e filhos juntos à escola, né, ou eventos que você esteja promovendo essa convivência também dentro da escola. Então, tudo traz uma reflexão, até de um vídeo que o professor traga, que trate de convivência ou de preconceito, né, para que você faça essa reflexão. Então, isto é um ato de prevenir. Então, a escola tem por obrigação trabalhar nesse sentido também, na prevenção, tá? Nessa valorização da vida, eu gosto muito disso, porque a gente trabalha o oposto, né? Não no negativo, mas a gente tem que trabalhar no positivo, olhando para isso, né? De que forma que eu estou me relacionando comigo mesmo, né? Porque eu acho que tem um ato aí de você se amar também, de como você está se olhando para você enxergar o outro também, né? Porque se eu tenho boas referências a meu respeito, uma boa autoestima, eu também vou ter uma grande tendência de enxergar isso nos outros também. Então, este agressor muitas vezes, ele não tem uma compreensão de si mesmo, né, que leva a este ato. Então, é buscar essas respostas, é trabalhar nisso. Dá trabalho? Dá, mas é nossa responsabilidade, tanto enquanto educadores e gestores, e é a responsabilidade da família também, trabalhar esse resgate, né. Onde eu estou contribuindo, onde eu estou alimentando essa situação. É consciente? Muitas vezes não é. Muitas vezes eu não estou fazendo alguma coisa para o meu filho para que ele cause sofrimento no outro. E a gente entende isso. Muitas coisas são inconscientes. Muitas atitudes que eu tenho pode estar contribuindo sim para desencadear uma série de situações de agressões em escolas ou até em outros ambientes de convivência também, porque o bullying não acontece só na escola, né? Mas em qualquer situação que este jovem esteja frequentando ou vivendo, ou dentro da própria família, de repente, né. Sim, a Viviane colocou aqui no chat exatamente isso. Tem criança que aprende essas coisas até em casa. E é o que eu Uhum. falei, às vezes a gente vem trazendo cargas de gerações anteriores, onde isso era muito normalizado, mas a humanidade tem que evoluir, né, gente? A gente está em 2025, a gente está com a tecnologia aí avançadíssima e fazendo ainda coisas pré-históricas. Uhum. Não dá, né? É um descompasso entre a tecnologia e as coisas, da era medieval que a gente ainda faz com o outro. Para mim assim, bizarro, mas enfim. Outra coisa que eu gostaria de completar da fala da Maria Isabel, né, que a escola, como eu falei, ela vem assumindo muitas responsabilidades, mas não tem jeito. A escola é fazer o papel dela, que é chamar as famílias para essas reuniões, para essas palestras, para esses eventos, e a família participar e participar de verdade, né. Às vezes a escola ela vai te chamar para 3 reuniões, 4 encontros no ano. Então isso tem que ser prioridade para essa família, né. Tem família que você chama para uma reunião,
Ah, mas eu tô no meu horário de trabalho. Gente, é teu filho, é o projeto mais importante da tua vida. Você colocou no mundo, tem que fazer o teu melhor. Então vai 3, 4, 5 encontros da escola, por mais que "Ai, que chato", não é chato, é o teu filho, pensa nisso. E você se conectar ali com aquelas outras famílias, conhecer, aproveitar o encontro, sabe, para abrir os horizontes, porque é só estudando e aprendendo, normalmente a escola ela vai chamar especialistas para fazer isso, que a gente vai abrindo ali nossa cabeça e mudando e quebrando certos paradigmas. E sabe o que eu acredito também? Eu acho que uma medida educativa por si só, muitas vezes ela não surte esse efeito, né, porque eu acho que é uma outra abordagem que aparece dentro das escolas, né, que são as medidas disciplinares e enfim, né, advertências como cada escola às vezes atribui a nomenclatura, né. Mas se a gente, colocar essa reflexão, na verdade, em pesquisas, né, em apresentações mais concretas, onde eles possam traduzir isso, sendo os protagonistas, na verdade, da elaboração de um projeto que trate sobre esse tema, isso eu acho fantástico também, né. Você consegue Eh envolver mais a família, né. é. E os próprios alunos, né, porque quando a gente, tem uma situação para ser resolvida e você coloca o aluno, né, como protagonista dessa situação para ajudar, auxiliar na visão deles, que contribuição eles podem trazer, isso é maravilhoso, né. A gente tem experiência de comitês de alunos também que eles trazem ideias e sugestões muitas vezes que situações que às vezes a gente nem pensava, Uhum. né. E no olhar deles, porque quem está vivendo lá e convivendo com aquele grupo são eles, os jovens. Então, dentro dessa convivência com os pares, o que que eles trazem, né, do olhar dele, das possibilidades que a gente tem de melhoria do ambiente. E a gente se responsabiliza muito mais, com as coisas, né, com a melhoria, com os projetos, quando a gente faz parte dele, né, quando nós criamos, né. Então eu acho que o caminho é envolver cada vez mais também esses jovens nesses projetos, nessas ideias, nessas implantações, nos programas de prevenção, de como olhar para isso, de como ajudar os pares, né. Eu acho que é um grande caminho para as Tem uma escolas. pessoa que complementou aqui falando que poucos participam. Infelizmente, às vezes a participação não é a que a gente gostaria, mas a gente também não pode desistir. A gente tem que fazer a nossa parte, independente do outro estar fazendo a parte dele. Você Nós, sabe como que educadores, temos que fazer e seguir fazendo a nossa parte. Eu sempre brinco que eu me sinto a Dory, né, que ela fala: "Continue a nadar, continue a" então eu vou nadando, e você mesmo que contra a sabe correnteza, é, mas eu não paro. você sabe, Fernanda, que tem uma historinha, Alisson, também que eu gosto muito, né. Que eu não lembro o autor, então, né, que vá os créditos para o autor dessa historinha que eu sei há anos, né, mas eu gosto muito de falar, né. Quando a gente está andando na praia, tem um monte de estrela do mar ali na praia, né, e você começa a jogar, né, uma estrela do mar de volta para o mar e a pessoa lhe pergunta: "Nossa, mas tem tantas estrelas do mar aqui nesta areia, né, você vai jogar todas de volta para o mar? Você não vai conseguir fazer isso, né". Eu falei: "Se eu já consegui jogar uma ou 2, eu já estou fazendo diferença para aquelas", né. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né. Se a gente consegue fazer a diferença para poucos e a gente consegue expandir isso, eu acho que a gente se torna mais forte, né. Agora, quando eu tenho aquele pensamento fechado: "Ah, não vou conseguir impactar muita gente, né, eu vou ficar no meu mundinho", nada se faz sozinho, né. Então que você comece a impactar um, 2, 3, eu acho que é uma grande corrente, Não, e né. é aquilo, outro dia eu ouvi uma palestrante falando assim: "Gente, a primeira palestra que eu fiz foi para 5 pessoas, mas gente, em respeito àquelas 5 pessoas que estão na sua frente, faça o seu melhor". Então se você marcou uma reunião de pais e foram 5 famílias, 2 famílias, mude a vida daquelas 2 famílias. São É 2, são isso. 5, são 10 pessoas que estão na sua frente e que merecem total respeito, porque elas são diferentes das outras, elas que estão Uhum. certas, não as outras. Então Um, vamos um- fazer por elas. É isso mesmo. um outro fenômeno que eu observo também é que muitas vezes, principalmente pais de primeira viagem com filho único, eles não é necessariamente que eles depositam a responsabilidade na escola, mas eles, assim, ao colocar o filho na escola, eles esperam que a escola contribua, porque tem mais conhecimento, com certeza, e é um pedido de socorro desse pai, de olha, será que vocês podem me ajudar com isso aqui? Então, às vezes,
a gente fala do acolhimento e automaticamente a gente pensa sobre o acolhimento de quem está sofrendo bullying, da família que está sofrendo. Mas, às vezes, acolher também a família dessa criança que está demonstrando esse comportamento inadequado na escola é muito importante. Às vezes a família nem sabe que isso está acontecendo, porque ele não vai chegar em casa e falar: olha só, hoje eu pratiquei bullying lá, foi muito bom. Né? Então, acolher a família é muito importante, ambas famílias, para que elas possam trabalhar, porque hoje eu sinto mais do que antes, que as famílias também dessas crianças que apresentam esses comportamentos estão muito preocupadas em resolver, em se desculpar, em corrigir a postura do filho, em ensinar valores. Então, acho que a escola também precisa ter o olhar para essas famílias, né? E esse nosso encontro aqui hoje é um exemplo disso, estamos oferecendo a oportunidade para que todos possam refletir um pouquinho sobre o impacto. Falar sobre isso é muito importante, porque enriquece, né, tanto as famílias que não têm acesso à informação. Às vezes, você que está assistindo aí agora, deve estar passando por um desses três cenários, ou que sofre com seu filho, ou que o seu filho aplica o bullying e você não sabe, ou simplesmente seu filho que está vendo lá tudo muito bonitinho, não está sofrendo, não está aplicando e está na dele. Então, tudo isso é muito importante. Conversar, sentar com seu filho, conversar, orientar ele que nós precisamos lutar, prevenir, batalhar contra isso, porque eu vou chamar o bullying de uma doença silenciosa. Ela vai derrubando e destruindo você aos poucos. E a gente não sabe por quê, né? Muitas vezes, a gente não sabe por quê. Então é importante mesmo esse papel da escola. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel dos pais na prevenção e no apoio também, né? Que é essa introdução que eu trouxe agora, e eu sei que vocês possuem muita experiência relacionada a isso, até nas reuniões ao longo dos anos com essas famílias, né? Como elas reagem, o que vocês dariam de informações, quais dicas práticas para observar nos filhos assim? Nós três podemos falar um pouco sobre isso. Para mim é desde a primeira infância ser presente, isso não tem a ver com quantidade de horas que você fica com a criança, porque eu vejo que as famílias às vezes se culpam muito por trabalharem demais, e realmente a nossa vida parece que quanto mais tecnologia entra, seria para facilitar, menos tempo a gente tem. Eu estou falando aqui de São Paulo capital, apesar do sotaque carioca, né, moro em São Paulo há quase 20 anos e parece que a gente vive sempre numa correria, né, sempre falta tempo para tudo que a gente gostaria, e sendo mãe, até eu, às vezes, né, tento me culpar menos por tantas horas trabalhadas, mas eu acho que os momentos que a gente tem com essa criança é praticar, até como escreveram aqui no chat, a escuta ativa, é escutar de verdade, sem cortar, sem interromper a criança, estando junto, fazendo coisas marcantes na vida dessa criança, sabe? Se você tem pouco tempo, aos finais de semana, vá fazer realmente alguma coisa que essa criança gosta. Esteja ali com ela, largue o seu celular, não use o seu celular nesse momento. Hoje a gente, até os adultos estão viciados em tela, né? E olhando a criança, mas aqui com o olho no celular muitas vezes. Essa criança, ela percebe que ela não é vista. Ela sabe disso desde muito pequenininha. Então eu vejo famílias que às vezes durante a semana tá com a escola, tá com babá, no final de semana tá com babá também. Eu sei que é cansativo, né, a criança ela demanda muita energia física e mental, mas é necessário que as famílias tenham mais presença pessoal, de verdade, sem celular, né, na hora de fazer uma refeição, voltar a fazer a refeição todo mundo junto, que isso foi uma coisa que foi se perdendo, né. Antes todos sentavam na sala para assistir televisão juntos, né, porque só tinha uma televisão em casa e todo mundo tinha que compartilhar. Agora é cada um no seu quarto, cada um no seu mundo, cada um com seu celular na mão. Eu acho que isso é uma coisa que, vem sendo bastante falada na internet, mas que a gente precisa praticar e se olhar. Então a família ter autocuidado, que também se essa família não estiver bem psicologicamente, que eu vejo também às vezes na prática, que aquela mãe não está bem, que aquela mãe está sobrecarregada, então também precisa se cuidar. Ai meu Deus, quanta coisa para fazer. É, muita coisa para fazer. Mas se a mãe conseguir, um psicólogo para ela, uma orientação familiar, um psicólogo que trate também desses assuntos, porque se ela não está conseguindo ter uma boa relação com essa criança, ela precisa também desse, autocuidado, vamos chamar assim. Então, para elencar algumas coisas que eu acho que eu falo muito de infância, que a gente pode fazer desde que a criança é pequena. Se eu tivesse que destacar, eu destacaria isso: a presença
de verdade, a presença real e o autocuidado das famílias, que às vezes eu percebo que a própria família não está bem e precisa se cuidar. Eu queria complementar, Fernanda, que com os adolescentes, o que eu sinto muito também, essa necessidade da família acompanhar um pouquinho mais de perto a rotina do filho, né. Hoje a gente entende que as famílias, elas todos têm seus compromissos profissionais, todos precisam trabalhar, né, e muitas vezes eu reparo com várias realidades, que as crianças têm muitas atividades, né. Então eles têm uma agenda que hoje repleta de compromissos e que sobra pouco tempo, de repente, para essa reunião familiar, como você tão bem colocou, e isso faz falta, porque o jovem, ele sente falta dessa reunião, desse espaço, muitas vezes não tem com quem falar, então ele vai falar com quem? Com aquele amiguinho que está lá na rede social, porque a família às vezes não está disponível por N situações, N razões, mas não está disponível. Então, ter este interesse, esse jovem percebe essa a importância que a família está dando às questões que ele está vivendo, né, então demonstrar esse interesse pelo desenvolvimento escolar, conhecer um pouco mais desses amigos, conhecer os ambientes que ele frequenta, né, quais são esses interesses que ele tem, né, Às muitas vezes, quando vezes essa criança cresce, Maria Isabel, e começa a se isolar no quarto, isso é um processo que começou lá na infância, sim, quando essa sim, criança chamava para brincar e ela não era atendida. Uhum. Então não adianta você na primeira infância não dar atenção e querer atenção quando essa criança vira um adolescente. Você já se desconectou. Você já está desconectado. Dá para retomar? Alisson melhor do que, né, nós, ele vai dizer que com certeza, né, você buscando ajuda profissional, buscando um psicólogo bacana, como eu falei, para todas as vezes da família você vai precisar de uma ajuda profissional. E gente, não tenham medo nem vergonha, ainda no Brasil, cara, isso é tabu em 2025, melhorou muito, eu acho que a internet ela tem coisas ruins e boas, né, hoje as pessoas falando mais sobre saúde mental, ajuda a quebrar esse preconceito, que às vezes até hoje você fala para uma família na escola, numa reunião: "Poxa, busca um psicólogo", a pessoa faz assim ó, fica para trás, né, que a galera a ignorância fala: "Mas não, né, isso é coisa de maluco". Cara, a gente está em 2025, é um médico como qualquer outro. Você quebrou o braço, você vai no ortopedista. Gente, é tão óbvio, mas o que é óbvio pra gente não é é, óbvio para o é. outro. Uhum. Mas Por sabe o que eu isso que a gente reparo? precisa dessas É, conversas aqui para é. quebrar esses Às preconceitos, né. vezes, a própria família, ela se depara com a sua impotência, né. Ela se depara assim: "Eu não estou dando conta disso". Então, para a família admitir isso, muitas vezes, também é um processo de aceitação, né. Você precisa aceitar que você não está conseguindo dominar todas as situações. Isso é uma incompetência? Não é. Não é uma incompetência, todos nós temos as nossas fraquezas e todos nós precisamos uns dos outros, assim como uma ajuda especializada muitas vezes, né, mas é identificar sim onde estão os meus pontos, né, as minhas fraquezas, e eu procurar ajuda. Isso não é vergonha, né, Muito todos pelo nós contrário, isso é um sinal vivemos, de né. fortaleza extrema, eu admitir que eu preciso de Exatamente. uma ajuda naquele momento, porque é temporário gente, né, a não ser que você Aham. quer fazer terapia a vida inteira, tudo bem, mal não vai fazer. É. Mas se você naquele momento precisa de uma forcinha, né, Uhum. vá atrás, corra atrás, isso pode mudar a sua vida, mudar a vida do teu filho. É. Então se você perceber que a relação de vocês ali desconectou, não tá legal, não tá bacana, vá atrás de ajuda e escute a escola, que como eu falei anteriormente, mas acho que é legal reforçar, quando a escola te chama para uma conversa, é porque ela percebeu que algo ali não está bem e ouça desarmado. Vá para essa reunião sem armaduras, com o coração aberto, dialogue, o diálogo é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida com todas as nossas relações, é conversar, né, casamentos terminam por falta de diálogo, né, porque acho que as pessoas não se olham mais, não se conectam mais, não conversam mais. Então o que eu diria, assim, é a gente desacelerar um pouco e desconectar um pouco do mundo virtual, que a gente está muito envolvido com as redes sociais, elas roubaram muito nosso tempo. Eu falei que quanto mais tecnologia tem, menos tempo sobra. Eu acredito que é muito por isso, porque se a gente pegar o celular e olhar lá o nosso tempo de uso, né, que tem o aplicativo para isso, a gente cai para trás. Então veja quanto tempo você perdeu no Instagram e quanto tempo você brincou com seu filho no dia.
né? E É. eu falo muito também sobre não é quantidade de fato, é qualidade, né? Às vezes eu estou na terapia com a criança e aí a família chega. Eu já tive casos, inclusive, da família encerrar o atendimento, o acompanhamento da criança, porque não gostou da relação que a criança desenvolveu comigo em tão pouco tempo. E aí eu me questiono, como que em 50 minutos, uma vez por semana normalmente, eu consigo criar um vínculo tão forte e a família que está ali 24 horas quase, ou a maior parte do tempo, né, mais do que eu, com certeza, todos os dias, tem dificuldade. Então, é o que eu sempre falo, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Às vezes você fica 3 horas com seu filho fingindo que está assistindo um filme, mas você está ali, ó, no celular. A criança percebe, ela é sensível, ela é inteligente, ela sabe que você não está ali, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente subestima demais, eu vejo isso muito na educação infantil, Alisson, o quanto as pessoas subestimam as crianças pequenas. Nossa, é uma coisa assim, de achar que tá nessa idade, não precisa, não faz sentido, não vai ligar, não vai lembrar. É o que a gente mais escuta. E a desvalorização da educação infantil, que esse é um dos motivos maiores pelos quais eu vim também para a internet para falar, porque quem entende um pouquinho de neurociência, a gente fica nervoso com as coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer com as crianças. Porque se você não tiver certos estímulos desde a primeira infância, cara, depois já era. E vai faltar muita coisa ali naquela mente, naquele corpo, porque não teve o incentivo devido na infância. Então, muitos problemas que a gente tem na adolescência, você sabe mais do que ninguém, né, Alisson? São traumas que a gente adquiriu na primeira infância que a gente vai Sim. levar para o resto da vida. Não existe criação sem trauma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí é querer poupar demais, né? Aí que você vai traumatizar. Não existe isso. Mas se a gente puder poupá-los do que é realmente grave, né? Que aí são relações disfuncionais em casa, né, adultos brigando entre si, que também é outra coisa que a gente pode falar aqui, que é péssimo, né, que se é para esses pais, os casais em casa, pouparem, isso a criança precisa ser poupada, de verdade, né, não brigar um na frente dos outros, além da atenção dedicada àquela criança, é não fazer com que a criança presencie, que isso também é péssimo para o desenvolvimento humano, brigas entre o casal. Isso aí destrói a vida de qualquer um. É uma criança em sofrimento, adolescente em sofrimento, o que ele mais precisa é de calma, de tranquilidade, né. E eu acredito muito assim, que se esse jovem chega em casa com algum sintoma, alguma situação, né, que ele não soube resolver ou está nervoso, eu acho que parte da gente primeiro enquanto pais também acalmá-lo, acolher, né, transmitir essa segurança, né, então a gente precisa dar esse espaço para que ele queira ou não falar, mas às vezes muitas vezes a nossa presença, estar ao lado, já ajuda e colabora, né. Eu tenho uma aluna que ela diz assim: "Você cheira a florzinha e assopra a velhinha". Eu acho que é bem isso, né. Eu acho que trabalhar essa respiração, né, de você cheirar a florzinha, de apagar a velhinha, eu acho que isso ajuda bastante, né. E deixar, essa criança, esse jovem, falar, né. Mas muitas vezes os pais falam assim: "Ah", eu pergunto: "Como foi seu dia?", né. Para o jovem, para a criança é muito difícil descrever. "Não, eu fiz tal, tal", né. Eu vou falar da minha rotina, tal horário eu fiz tal coisa, a criança não vai saber descrever isso. Muito menos o adolescente, que cada vez mais ele se fecha no mundo dele, né, esse ganho de autonomia, nos segredos que começam a surgir, né. Mas eu acho que muitas vezes, perguntas mais assertivas, um acolhimento diferente, como você está se sentindo, como você se sentiu diante de tal situação que aconteceu. Eu acho que falar um pouquinho mais da emoção, né, do que está acontecendo, mas quais as consequências a isso, né. Eu Agora acho que sim, o acolhimento passa a ser, diferente, Agora né. sim, nesse mundo que nós estamos vivendo, o mundo do TikTok, o mundo do antes era assim, eu conseguia assistir um filme de 2 horas. Aí fui para o YouTube e consigo assistir um vídeo de 15 minutos. Aí agora não, 15 minutos é muito tempo, eu quero assistir um vídeo de 5 minutos. E agora são vídeos de segundos, né. É um mundo novo, é um mundo paralelo, e é um mundo que muitos de nós não conhecemos. Agora eu vou fazer uma pergunta bem desafiadora aqui: como que nós, hoje, nesse mundo atual, conseguimos manter um canal de escuta e confiança com essas crianças que querem e estão
conectadas e acham que o avatar de alguém que a gente nem sabe quem é, entende mais ela do que os próprios pais. Eu acho que o tempo de concentração, Alisson, vem reduzindo cada vez mais, isso é fato. Tanto que o professor, hoje em dia, para dar aula, aí tem uma discussão, né? Ah, a escola tem que ser interessante, o professor. Aí outro dia eu vi um professor, um vídeo, eu acho louvável a atitude do cara, mas o cara estava de patins, cortando uma pizza dentro de sala de aula. Eu falei, pô, será que a gente tem que chegar nesse nível para a criança prestar atenção na gente? Usar um patinho, eu não sei andar de patins. Então, o tempo de concentração, você tocou num ponto aí chave, cada vez está menor. Até nós adultos, para assistir um filme longo, às vezes para a gente não pegar no celular ali, não é uma tentação? A gente está viciado. Imagina um cérebro que está sendo moldado desde a infância, que eu comecei a usar celular já com quase 20 anos. Imagina você, infância e adolescência, ser moldado com esse tempo de concentração tão curto. Já é desafiador. E outra é que você falou, é fazer parte desse mundo deles, eu também acho que é muito importante, tá? Então eu procuro me inteirar dos assuntos. Outro dia eu vi um vídeo que estava falando disso, né? Daquele joguinho lá, acho que eu posso falar o nome aqui, Roblox, que tem meninas que estão se prostituindo ali dentro, com os avatares. Você citou avatar aí, eu lembrei disso. Eu falei, gente, até onde vai essa galerinha neste mundo virtual? E aí fui perguntar para minha filha. Eu falei, vem cá, como é que é esse negócio aí de menina do job no Roblox? O que, que é isso? E tem mesmo. Eu falei, gente, mas assim, se eu tenho uma filha adolescente, eu preciso me inteirar do que está acontecendo na vida de uma adolescente dessa faixa etária, dos perigos que ela está sujeita. Não posso ficar fazendo ali, ó, fingindo que eu não estou vendo, né? Ah, vou ficar alheia porque não bateu aqui ainda na minha porta. Não, eu tenho que prevenir, eu tenho que trabalhar com a prevenção. Então, conhecer os desafios de cada faixa etária, estar atento, estar ligado ao que está acontecendo nesse mundo, é obrigação. Você tem um filho daquela idade, você tem que saber quais são os desafios daquela faixa etária. Eu Eu acho que tem tive algumas pode questões também. pode Desculpa, falar, Maria Alisson. Isabel, pode falar, pode É, falar. eu acredito em algumas questões também que a gente tem que olhar, enquanto maturidade, né. As crianças, e o início da adolescência, isso já é comprovado até cientificamente, eles não têm maturidade para administrar o uso dos dispositivos eletrônicos, né. Então, só que cada vez mais existe uma pressão social, existe uma pressão, né, de todo um círculo de amizades, assim: "Mas eu sou diferente, porque eu não tenho celular, né, eu preciso usar, porque como eu vou me comunicar com os meus amigos, né?" Então, isso foi proporcionando, na verdade, um descontrole, né, desse uso desenfreado, das redes sociais, da internet, dos joguinhos, né, e que beneficiou, por outro lado, o tempo que os pais precisam ter, seja a vida profissional ou do lar ou do lazer, enfim, eu acho que é uma junção de coisas. Eh, Enquanto a gente não olhar para isso, não estabelecer uma rotina, e o pai sendo responsável, né, por essas crianças que são menores de idade, né, estabelecer essa rotina, horário, o que pode ver. Hoje existem recursos que você pode monitorar o uso desses aplicativos todos, então precisamos olhar para isso. Eles precisam ter rotina. E eu É, achei excelente, Maria Isabel, a proibição de celulares nas escolas. Uhum. E isso Sim. não quer dizer que a gente não vai ensinar sobre tecnologia no momento certo, mas mais uma vez é a escola sendo a ilha onde essa criança pode brincar, pode ser criança, porque as crianças e os adolescentes estavam até na hora do recreio, Uhum. deixando de comer e deixando de brincar para ficar jogando no celular na hora do recreio. Gente, isso é um absurdo. O que é o melhor que tem na escola? Porque a gente falou muito de bullying, mas, cara, para a maioria, e eu acredito que seja a grande maioria, que não sofreu bullying, eu tenho uma recordação muito bacana da minha escola. Eu estudei em escola particular e estudei em escola pública. E ambas eu tenho recordações maravilhosas e tenho amigos até hoje, amigos de infância. Então, para quem consegue ter essa boa relação com a escola é maravilhosa. Eu vi essa retirada do celular muito como a escola fazendo a parte dela nessa situação de uso desenfreado da tecnologia. Eu, na minha escola, por ser de 0 a 6 anos, eu nunca usei tecnologia, tá? Eu não acho
que seja uma faixa etária adequada, né, o cérebro ainda não está preparado, ainda não existe a necessidade de uma criança de 0 a 6 anos usar um tablet. Então, na minha escola, sempre foi ilha, tá, e continuará sendo, porque eu não acho que a gente precise iniciar um letramento digital nessa faixa etária. Depois, acredito que sim, porque essas crianças vão lidar com tecnologia, mas vamos usar a parte boa da tecnologia com elas, para o que elas realmente vão usar no mercado de trabalho. Mas se eu não desenvolvo um pensamento crítico antes de dar o celular, porque como você bem disse, Maria Isabel, é muito mais fácil para a família dar o celular para que essa criança fique quieta. Como antigamente, né, a gente tinha aí a chupeta, eu falo que hoje o tablet é a chupeta digital. A criança começou a chorar. Cara, Ah, repare isso em restaurantes. Às vezes a criança pequenininha fez, aham, taca ali um tablet na cara da criança, a criança nem começa o choro, porque ela já está hipnotizada ali com aquele vídeo. E aí voltamos àquele assunto: como eu vou desenvolver controle emocional se eu não tenho a oportunidade? Se na hora que eu começo a chorar, o meu choro é silenciado com uma chupeta, o meu choro é silenciado com um tablet, como é que eu assopro a velhinha? Se eu nem tenho essa chance, porque, né, o cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, o que que eu estou ensinando para essa criança? Sobre autocontrole, porque ela está na uhum, fase do cérebro aprender sobre autocontrole. Mas a gente vem tirando das nossas crianças essas oportunidades. Aí não adianta reclamar que na adolescência deu ruim, vai dar ruim. Então contem com a escola como uma aliada. Se você é pai, se você é mãe, se você não sabe o que fazer com teu filho, escolha uma boa escola e seja parceiro dela, porque ela pode te ajudar em muito, e é isso que, modéstia à parte, eu tenho feito há 10 anos na minha escola. Serviu para mim como mãe no início, né, que eu abri a minha escola para a minha filha, e hoje, né, serve ali como rede de apoio para muitas famílias que às vezes ali estão perdidas. E aí acompanha, né, Maria Isabel, você trabalha até com adolescente, isso acompanha, né, se a gente for parceiro da escola, ela é uma grande aliada na criação dos nossos filhos. Sabe o que eu E achei você sabe, incrível? Desculpa. Sabe o que eu achei incrível? Porque recentemente, Fernanda, eu também postei um vídeo curto, óbvio, né? Porque é isso, sobre eu achei maravilhoso o que o Brasil fez, que foi proibir o uso. Nossa, e sabe o que aconteceu? Tanta gente criticou que não concordou, e o pior, eu postei numa rede social de adolescentes. Eram os professores que estavam se sentindo oprimidos, comentando, então não dá para entender muito bem. Eu realmente acredito que foi uma boa estratégia. Eu tenho adolescentes que falaram, nossa, que inclusive repetiram de ano. Nossa, esse ano eu tô muito melhor, eu tô muito mais feliz. Olha, eu tenho certeza, porque no passado eu ficava no celular, eu passava o tempo. Como que durante a aula você fica mexendo no celular? Então, é complicado, mas é É, isso. a Pode gente falar, parece Marisa. que foi não está vivendo realmente, no tempo presente, né, É. Ah, Alisson? sim, só mais um detalhe engraçado, assim, há muitos anos atrás, assim, 2017, antes da pandemia, tive uma criancinha de 7 anos que chegou no consultório. Aí ela, não, porque eu briguei com meu namorado, com 7 anos, porque eu percebi que ele me traiu, mas aí eu já tô com outro fulano, mas eu sei que esse outro fulano já teve duas namoradas, e eu, assim, na minha inocência, peraí, do que nós estamos falando aqui? Era um avatar que ela tem no Roblox, e aí ela tinha esse namorado no Roblox que ela pegou conversando com outra pessoa. Meu Deus! E ela falou assim: "Eu achei legal por um lado, porque ela era uma garotinha empoderada, ela, porque eu como mulher não vou me sujeitar a ser traída desse jeito". Assim, por um Mulher, lado mulher. mulher, E tá. por um lado é legal, porque assim, tá crescendo de alguma forma com esse empoderamento, mas será que é o momento para isso, pessoal? mas e o convívio, né, Alisson? É o Sim. momento da infância, o momento que você precisa estar ali convivendo e se construindo e se entendendo como pessoa, que é isso que você precisa ter, é da convivência que você se entende com pessoa para estabelecer as relações, né? A pessoa está se fechando. Então, isso é muito preocupante. E aí, puxando um pouquinho o que estava sendo dito até agora há pouco, o quanto eu, como adulto, né, como pai adulto, eu estou disposto a me envolver nas brincadeiras das crianças, né? Uhum. Porque hoje em dia, nesse mundo tão tecnológico, a gente está se afastando de brincar com os nossos, né? Sim. E aqui na nossa instituição onde eu trabalho, eles já não faziam uso de celular já desde do ano passado, e hoje já com a lei, isso só formalizou, obviamente, algo que a gente acredita bem, né?
Mas a gente está potencializando agora as relações nos intervalos também da escola, né? Então, estamos criando você jogar junto, ter espaço para essa liberdade de expressão. Então, cantar quem canta. Então, a gente tem show de talentos às sextas-feiras, né? Agora o Just Dancing às quintas, né? E é uma diversão. Então, que resgate a gente está fazendo de tudo isso, né? Eu acho que enquanto família é bom a gente olhar para isso também, né? E se for jogar, vamos jogar juntos, né? Deixa eu entender o que está acontecendo, né? Essa participação, fazer parte dessa vida, desse momento também é muito importante para a criança Sim. e para o jovem. A Rosa colocou aqui no chat, né, que mudou completamente a interação social, voltou a ter jogos de tabuleiro e quadra mais efetivos. Legal. Agora sim, pessoal, vou trazer um tema um pouco mais técnico agora e um questionamento também para vocês. De modo geral, como que a psicologia, a pedagogia, a neurociências, que é o campo que nós habitamos, explicam esse comportamento agressivo da criança que pratica o bullying? Vocês conseguem falar um pouco sobre isso? Eu li uma pesquisa recente, Alisson, que dos malefícios do uso exagerado de telas, a agressividade é o que mais desponta. Isso pesquisa científica mesmo, tá? Então, quando a criança usa muito a tela, não só ela está exposta a jogos, né, violentos, né, que isso é a relação mais óbvia, mas como esse uso contínuo, essa dopamina toda hora no nosso cérebro, deixa a gente mais irritado. Então, de tudo que pode se destacar do que foi pesquisado, um dos piores efeitos do uso excessivo de tela é o aumento da agressividade em crianças e adolescentes. Então, não só pelo conteúdo, mas pelo fato ali de estar o dia inteiro sendo sobrecarregado de informações. Até nós, adultos, eu percebo, a gente fica vendo muita notícia o dia todo. É muita coisa. Lembra da pandemia que a gente ficou meio surtado? Porque era o dia inteiro lendo notícia ruim. Então, isso não é bacana para o cérebro de ninguém, seja criança, adolescente ou adulto. A gente precisa dar uma dosada aí na quantidade de informações, na qualidade e na quantidade de informações que o nosso cérebro recebe o dia inteiro. Alisson, o que eu penso assim, na minha formação, né, enquanto pedagogia, eu tenho um olhar para o docente, né, para quem lida com essa criança, com esse jovem, né. Eu acho que a gente tem que sensibilização a gente não ensina, né. É difícil, né, como que você vai se tornar mais sensível? Eu acho que a experiência, vai te trazendo isso, né. Mas a gente contribuir com a formação desse profissional, transmitindo um pouquinho da nossa vivência, do que a gente acredita e de como isso pode ser melhor, eu acho que nessa compreensão desse sofrimento do aluno, eu acho que colabora bastante, né. Enquanto psicóloga, eu acho que entender a origem do problema, que fatores que estão ali envolvidos, qual é a necessidade específica do aluno que está sofrendo, do aluno que é o agressor, enfim, de como a gente está olhando para isso, né. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o que é diferente, né, dele, né. E esse sentimento de intolerância, eu acho que está muito forte nos dias de hoje, né, ser intolerante, eu não me abro para o novo, para o desconhecido, para o diferente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje que a gente enfrenta. Essa rigidez de pensamento, essa valorização só do eu, né, então não importa o outro. Então, você tentar se colocar no lugar do outro na sua perspectiva, né, porque o que pertence ao outro é do outro, né, mas a gente tentar se colocar na perspectiva do outro para ser menos intolerante, E né. eu acho que a Então internet ela isso piorou muito isso, essa questão sim. dessa dualidade, dessa coisa do não aceitar a opinião do outro, ao invés de virar um espaço de convivência para a gente conhecer outras realidades, as pessoas na internet elas são extremamente intolerantes. Quem pensa um pouquinho diferente da tua bolha, as pessoas se atacam ali nos comentários, as pessoas se odeiam na internet, na verdade, porque é um Porque a lugar onde internet elas aceita tudo, né. um lugar onde eu acho que Você se fala sentem tudo. protegidas, e sabe aqueles cachorrinhos É. brigando que tem um portão no meio? Que quando tira o portão eles param de rosnar? Aham. Não sei se você já viu esses vídeos.
São 2 cachorros rosnando, mas tem uma grade no meio, tem um portão, se tira eles param. A internet é essa grade, as pessoas ficam ali, né, rosnando umas para as outras, e muitas vezes a gente percebe que na escola, as famílias também mandam no WhatsApp, ou grupo de mães, que é coisa pior do que grupo de mãe no WhatsApp, né. Ali as pessoas falam coisas que se você chamar para uma reunião na vida real, elas não falariam. Então, um dos prejuízos que eu sinto muito, que a internet traz é isso, é essa questão do ódio, ela ter elevado, assim, à quinta potência, que no pessoal as pessoas são um pouco mais contidas, um pouco mais reservadas, um pouco mais educadas, e a internet infelizmente ela promove, como a gente começou o assunto aí, né, o aumento da agressividade, em todas as faixas etárias, imagina, né, para crianças e adolescentes. É que eu alimento aquilo que eu quero alimentar, né. Se eu estou sentindo ódio, eu vou alimentar mais ódio. Se eu, né, então é isso, eu acho que a gente tem que proporcionar mais momentos de reflexão, da gentileza, né, da tolerância, eu acho que esse é o caminho, né. Pensando em todos os cenários aqui, e pode ser que exista essa realidade, o que nós devemos fazer quando a escola ela não leva, por exemplo, um caso de bullying a sério? Porque eu mesmo já vivenciei isso algumas vezes. A maioria dos colégios se preocupam muito em lidar com essas questões. Outras, com medo de represálias, eu não sei porquê, dizem que não, isso não acontece aqui. O que vocês recomendam, assim, o que vocês indicam para os pais quando percebem que a escola ela não está levando de fato a sério um caso tão importante como esse? Mas se a família já foi na coordenação, se a família já reclamou, como eu falei, grupo de mães não é o caminho, né. Primeiro falar sempre com a escola, né, se tem um problema que está acontecendo dentro da escola, leve para a direção. Mas se você está levando para a direção e não está sendo ouvido, tem vários caminhos, tá, Alisson. Se você não sente que o teu filho está mais pertencente àquele ambiente, aí sim, eu falo, não acho que seja saudável para uma criança ficar trocando de escola a todo momento, de forma alguma, mas isso, se o teu filho não está se sentindo bem ali dentro, isso sim seria um motivo para pensar numa troca de escola. E em casos mais graves, se foi um cyberbullying, se é uma coisa muito grave, sim, a família pode recorrer aos meios judiciais cabíveis. Eu concordo com a Fernanda, né, eu acho que você tem que sempre cobrar da escola que as medidas sejam adotadas, porque muitas vezes acontece dentro de um ambiente que o aluno gosta, né, que aquele jovem gosta de estar. Então, precisa se cobrar da escola, porque a escola tem que ser um ambiente seguro, de uma convivência segura, né. Eu acho que consultar uma ajuda especializada, quando você tem também qualquer dúvida em que passos dar e que caminho seguir, eu acho que consultar sempre especialistas da área também eu acho que vale a pena, né. E uma coisa que eu gostaria de reforçar também é que nessa situação toda, você evitar a exposição daquela criança e daquele jovem, porque quanto mais a gente expõe essa criança e esse jovem, mais a gente está aumentando o sofrimento dela, né. Então essa delicadeza, esse cuidado, eu acho que a gente precisa ter. Então, o que pertence ao adulto, resolver com o adulto, né. Isso é fundamental. Agora, os pais têm outros recursos externos à escola, né, então sempre por indicação, quando você tem algo grave acontecendo, você tem outros recursos, né, ir fazer um boletim de ocorrência, enfim, você tem outros meios também, mas eu sempre vou pelo caminho de procurar a escola, porque você vai encontrar profissionais especializados lá que saberão também, te orientar e te guiar nos caminhos também melhores. Maravilha. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, né, nosso primeiro encontro para falar sobre um assunto tão importante. Eu gostaria que vocês, se tiver alguma mensagem final para os pais, para os ouvintes, professores, seja quem for, qual mensagem vocês gostariam de passar sobre esse tema? É o que a gente já falou muito aqui, mas para finalizar, né, vamos caminhar juntos pelas nossas crianças. Acho que é uma mobilização, como eu falei quando eu comentei sobre aquela série Adolescência, é um dever de todos, sociedade, famílias, escolas. É um caso grave, as coisas estão tomando um rumo muito esquisito, né, como que uma criança consegue ser aliciada por um cara que às vezes está do outro lado do planeta. Quando a gente fala desses grupos aí, terroristas mesmo, tá, gente? Isso tem acontecido. Então o cara entra num desses chats aí e consegue convencer o teu filho a fazer coisas terríveis. O cara tá lá do outro lado do mundo. Então, se a gente se unir,
para ser mais forte do que isso, a gente volta as nossas crianças para o caminho do bem. Porque o que a gente tem que pensar é o que está faltando na vida dessa criança para ela se deixar levar por um cara que ela nunca viu na vida. Por que, que esse cara está sendo mais forte que nós? Então, juntos somos mais fortes. Juntos seremos mais fortes. Sociedade, escola, família. Quando precisar de uma ajuda, como a gente já falou aqui, chame um profissional para te ajudar, um profissional gabaritado, capacitado, né? A mensagem final que eu acho que a gente tem que ter com essa conversa é essa: converse com quem entende do assunto, peça ajuda e vamos ser parceiros, família e escola caminhando juntos pelo bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Também acredito que a gente precisa conviver mais, se perdoar mais e amar-se mais, né. Eu acho que a partir do momento quando a gente se aceita como é, a gente permite que o outro também nos aceite, né. Então esse é um ensinamento que tem que começar a partir de nós adultos, pais, né, para que possamos ensinar essas crianças, esses jovens, esse caminho também, né. Porque a gente parece que sempre está alimentando algo a mais que eu não tenho. Eu preciso sempre acrescentar alguma coisa, porque parece que eu sempre estou em falta, né. Então eu acho que a gente tem que olhar assim, para nós, né, e ter essa maior convivência e nos aceitarmos como somos, e mais lazer em família, né. Eu acho que a família faz muita falta na vida das crianças e dos jovens também. Mensagem final é que vamos nos desconectar para nos reconectar novamente, né, com com a Isso, nossa família. Pessoal, exatamente. se vocês gostaram desse conteúdo, acharam relevante, de valor, então deixa o seu curtir aí no nosso vídeo para prestigiar nossas convidadas, compartilha esse momento aqui, esse encontro com quem vocês acham que precisa ouvir e não está querendo, talvez, por resistência, né? Um agradecimento especial à Fernanda, a Maria Isabel, que são duas mulheres poderosas, que entendem muito desse mundo que nós conversamos hoje, com muito tempo de experiência. Foi um prazer tê-las aqui. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, tanto da Fernanda, da Maria Isabel e dos nossos patrocinadores. Nós vamos deixar os links dos sites, das redes sociais. Com a ajuda deles, esse conteúdo vai chegar a muito mais pessoas que precisam. A proposta desse encontro é possibilitar a famílias que não têm acesso à informação de qualidade, esse conhecimento, porque hoje a internet, ela prega muita coisa ruim, né? Ela joga na rede muita coisa ruim, mas existe o lado bom da internet, e esse lado está aqui do nosso lado. Então, curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, e nos vemos no próximo, e com certeza mais vezes irei convidá-las para esse bate-papo gostoso, no sábado de manhã, tomando um cafezinho aqui, ó, junto com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Bom sábado, bom obrigada. final de Tchau, semana. tchau. Esse episódio é um oferecimento Colégio Imperatriz Leopoldina, desde 1923, inspirando mentes e corações. Adriana de Garcia, especialidade em arquitetura de luxo, projetando e materializando espaços exclusivos que refletem seu estilo único, com soluções personalizadas. Bambino Sorvetes, 38 anos de tradição, fabricando sorvetes no atacado e varejo. King Consultoria Educacional, uma empresa de consultoria, cursos e palestras educacionais, construindo parcerias de sucesso pela educação. Grupo General, oferecendo soluções completas e integradas em segurança e serviços para todos os setores, garantindo proteção patrimonial com eficiência e tecnologia de ponta. Leo Ambiental, soluções e detecção de gás e meio ambiente, enquanto a vida tiver valor. CB Distribuidora, comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Escola de Dança Rita Camilo,